A gente continua as nossas rodadas de entrevista, agora recebendo Bruno Corano, que vai participar aqui ao vivo mais uma vez com a gente, direto de Nova York, economista, também comentarista do Manhattan Connection. Uma ótima quarta-feira para você, Bruno. Obrigado por estar aqui. Olá, Maurílio. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos lá. Quero começar falando com você sobre a Super Terça, que confirmou o que alguns já temiam, ou seja, uma repetição de um conflito aí entre Joe Biden e Donald Trump pela Casa Branca, uma corrida pelo cargo de presidente dos Estados Unidos. Há quem diga que é uma história requentada e que a eleição desse ano pode ser sem novidades, como a gente está vendo até agora, né? Em que pese que com certeza a disputa vai ser bem intensa e que desses dois candidatos podem vir surpresas como um todo. Qual foi sua avaliação sobre a Super Terça? Tem também a possibilidade aí da desistência da adversária do Donald Trump aí a qualquer momento. Como que você está vendo tudo isso e qual o clima aí nos Estados Unidos? O clima para os republicanos é de muita confiança. Já existia uma crença de que o Trump conseguiria, nas primárias, vencer de forma indiscutível e que isso só fortaleceria mais a candidatura dele. Já do lado dos democratas, uma grande parcela dos democratas achava, até porque é um desejo deles, já que eles têm horror ao Trump, eles achavam que a Nikki Haley iria ter chances de eventualmente superar o Trump. E não só pessoas da esquerda, né? Não só grupos da esquerda democratas, mas até alguns grupos de empresários da direita republicanos estavam dando muito suporte a Haley. Então, se achava que poderia ser diferente. É uma pena. É uma pena porque, historicamente, poucas vezes as primárias foram dominadas com tamanha força. Então, isso mostra como o Trump tem uma força muito grande hoje no universo republicano. A Nikki Haley, que recentemente vinha arrecadando mais dinheiro para a campanha dela que o próprio Trump, não viu outra alternativa a não ser abortar e pular fora, né? Até por respeito aos apoiadores que ela tem, já que ficou mais do que claro que ela não vai ter chance de ganhar. Então agora está definido que esses serão os dois adversários. Quando fala que não vai ter nada de novo, eu acho que o cenário é muito mais preocupante que antes. Por quê? Por causa das guerras. Especialmente se a gente tem um presidente que possivelmente pode se eleger, né, que diz que é parceiro da Rússia e a Rússia está atacando a Ucrânia, que é interesse até então do governo atual de toda a Europa ajudá-la a defender o território. Isso é uma coisa bem confusa. Acho que não só em razão disso, mas em razão também das declarações dele, que ele vai perseguir todos os inimigos que ele construiu durante esses anos. Muita coisa vai acontecer, muita coisa ainda neste roteiro, né, Bruno? Marcos Saravalli tem uma pergunta para você também. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bom? Olá, Saravalli, bem, e você? Tudo ótimo. Eu vou trocar de assunto aqui, Maurílio, mas prometo que talvez seja o mesmo assunto, mas ontem à tarde, acho que todo mundo que usa uma rede social, né, principalmente do Zuckerberg, teve dificuldades, né, na parte da tarde de ontem, com instabilidade, não estava carregando o Instagram, Facebook, né, outras redes sociais. E aí chegou-se a ventilar em alguns papers, enfim, alguns blogs, a possibilidade de ataque piratas, enfim, sobre cabos submarinos, enfim, sobretudo ali no Oriente Médio. Será que as eleições norte-americanas, até fazendo concatenando, né, relacionamento,
ela pode ajudar ou atrapalhar a questão geopolítica nesse sentido, tá? Porque se foi realmente um ataque, né, parece que foi já endereçado, enfim, é muita teoria da conspiração. E aí, fazendo a pergunta, na verdade, é o seguinte: para mim, o risco geopolítico, como você está falando, talvez seja um dos riscos, na minha opinião, mais negligenciados, né, no mercado financeiro. Assim, ninguém coloca na conta, ninguém precifica muito bem, que é bastante difícil de precificar. Então, acho que é justamente isso. Como que as eleições ou cada candidato poderia ajudar ou atrapalhar nesse relacionamento externo? Então, ontem a gente viu um caso simples, que a gente está aqui especulando, mas a gente até brinca assim, a inteligência artificial hoje ela depende de funcionamento de internet, e as empresas dependem de inteligência artificial, e se não tiver internet, muita empresa volta aquele risco, aquela percepção de risco online que a gente viveu lá talvez no início do século. Eu estou tentando concatenar tudo isso para entender se a minha preocupação ela é tão grande assim ou não, né, no sentido de guerras, de risco geopolítico, sobretudo para a economia, lógico, para a economia norte-americana. Né? Bom, primeiro sobre os aplicativos, né, Instagram e Facebook, eu acho que realmente é teoria da conspiração, nada foi provado e nem a própria empresa indica que esse foi o motivo do problema. Eu não me atualizei 100%, mas até então não ouvi nada em relação a essa possibilidade oficialmente, né? Ruídos são ruídos, agora posicionamentos oficiais eu acho que eles têm mais valor. Pensando na internet em si, a rede é muito descentralizada e estável, então eu acho que ela está preservada. O que não está preservado, e já tem provas disso, é que nas eleições passadas a Rússia tentou interferir, gerando conteúdo, disseminando informações nos eleitores americanos. Isso deve se intensificar, ainda mais agora com inteligência artificial, que é capaz de simular imagens e discursos e situações que você olha e fica na dúvida até se são reais. Inclusive no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral já vem se preocupando muito com isso e até deliberando algumas coisas, inclusive para as eleições municipais que se aproximam. Aqui não existe um TSE, e eu não vi ainda nenhuma movimentação em relação a isso, mas é provável que, de alguma forma, eles tentem conter. Agora, como move o interesse de muitos, é normal que outros países, incluindo a Rússia, se puderem, vão querer interferir na eleição americana, especialmente porque um dos presidentes é pró-Rússia, um dos candidatos, né, à presidência é pró-Rússia. E aí, se a gente imaginar que o Biden se reeleja, nada muda, a gente já sabe qual é a música que está tocando e qual é o tom da conduta. Ao mesmo tempo, se entrar o Trump, a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, mas a gente sabe que ele é pró-Rússia, ele vai deixar de apoiar a Ucrânia, ele já era crítico à OTAN, então a gente também tem uma ideia da bagunça que ele vai fazer no sentido oposto. O que me preocupa quando a gente fala em realmente estabilidade é o nível de agenda de agressividade que ele vai vir contra a China. Então, porque a Rússia é um parceiro, então é quase como se todo ruído hoje iria se acalmar, teoricamente, né? Agora, com a China, eu não sei bem o que a gente pode esperar. Talvez fique só nesse ruído, passem décadas e nada acontece, mas de um presidente como o Trump dá para esperar tudo, né? Então, ele é realmente um pouco imprevisível nesse sentido, pelas atitudes que ele já teve, não é? Eu não estou usando nada como referência além do próprio passado. Bruno, aqui no Brasil já ficou definido que não pode usar inteligência artificial nas eleições.
Como que isso está regulamentado por aí? Já está regulamentado? Já existe algum posicionamento das autoridades, de quem controla as eleições? Você falou que não existe um TSE, né? Então, de uma certa forma, caberia à justiça fazer esse controle, essa mediação? Como que está essa questão do uso da inteligência artificial nas eleições, na campanha? Então, por incrível que pareça, em relação às eleições, não está. Simplesmente não está sendo, de forma clara e direta, regulado. Se fala sobre isso, existem encontros e reuniões, existem grupos de debate, mas concretamente não saiu nenhuma publicação que impeça, por exemplo, as redes sociais de reverberarem conteúdo que não tenha autoria atestada ou que seja mentirosa. O Brasil está, nesse ponto, está à frente nessa busca. Até porque, esquecendo a inteligência artificial em si, o Brasil criou um sentimento de que existia uma tentativa de golpe mais explícita. Aqui ainda é um pouco nebuloso. A invasão do Capitólio ainda fica entre aquilo, foi só um movimento, mas não se pretendia nada concreto, e de fato, lógico, Forças Armadas e todos os outros poderes aqui são muito sólidos, então ninguém nem enxergou isso como uma real tentativa. Então acaba que isso faz com que a máquina pública e os poderes não estejam tão assim, preocupados, mas vai existir, porque vão começar a surgir tantos absurdos que de alguma forma vão sair, se não regulamentações governamentais, a própria sociedade civil vai cobrar que as grandes empresas de tecnologia que reverberam esse conteúdo tenham um certo filtro e um certo critério, porque senão vai virar a terra de ninguém. Você não vai mais saber o que é real, o que é mentira. Daqui a pouco vão postar o Trump saindo na porrada com alguém, você já não sabe se aquilo é real ou é mentira, e assim por diante. Boa. Ô Bruno, a gente estava acompanhando aqui, acabou de sair o livro Bege, né? E hoje também teve depoimento, discurso do Jerome Powell sobre o relatório semestral, né, se me falha a memória, da política monetária. Mas como que está a percepção do norte-americano nesse momento, né, em relação à atividade, em relação à política monetária? Até fazendo assim de uma forma bastante simples, a gente viu recentemente o PCI, né, o principal indicador aí de consumo, que norteia a política monetária. A gente tem, assim, sem fazer conta, uma política monetária ainda muito, muito restritiva, né? Então, como é que está a preocupação do norte-americano, em média, em relação à geração de empregos? Hoje veio um dado ligeiramente pior, né, do que o projetado. Então, como é que você sente aí, como é que está o sentimento do americano em relação, sobretudo, à atividade? Se tem esse risco aí de desacelerar um pouco mais forte depois desses dados aí recém-divulgados? Eu vou conectar a sua pergunta justamente com as eleições. O que pode salvar o Biden é justamente a economia prosperar e ele, se possível, ter uma agenda e uma atitude mais combativa, rápida, em relação à imigração. Acho que são os dois temas sensíveis que vão decidir as eleições. Dependendo do instituto de pesquisa, o Trump está um pouquinho à frente ou nem tanto. Então, e já foi dessa forma na eleição passada. Então, existe a esperança de que o Biden consiga resgatar essa diferença, e aonde, de novo, imigração e economia. E aí a sua pergunta foi da economia. O desemprego ainda é muito baixo, os índices, eles oscilam muito pouco. O que eu quero dizer, a gente tem sinais em uma quinzena de que acho que a inflação não está cedendo tão rápida, os indicadores ainda estão muito aquecidos. Aí, numa quinzena sequente, os indicadores mostram sinais um pouco mais favoráveis na linha de desaquecimento que nesse momento, infelizmente, é tão necessário.
Então, o fato é, e o Powell diz isso, ele diz, as informações não são seguras. A gente não tem ainda consistência para saber exatamente quando a gente vai fazer. E a gente não vai baixar os juros sem ter a certeza de que chegou o momento certo. Então, ele fala, vai baixar esse ano, mas ele não diz quando. Então, se criou uma ideia de que poderia ser março, depois junho, julho. Eu, sinceramente, acho que não vai ser nenhuma surpresa se essa situação se estender até setembro, outubro, se não mais, e até mesmo se não mudarem os indicadores, como tem uma discussão em pauta de uma possível inflação resistente, se ela não ceder, pode acontecer dos juros não cair tão cedo. Essa resistência, essa inflação resistente já aconteceu nos anos 90, então existe um histórico disso. Então, voltando e focando na sua pergunta, o americano ainda ele tem o sentimento de que as coisas estão caras, de que a vida encareceu, ainda os salários não conseguiram fazer uma recuperação para chegar no custo de vida, no aumento do custo de vida que as pessoas tiveram, então ainda tem um sentimento de falta de poder de compra. É muito recente, o americano consegue lembrar, 2 anos atrás eu ia no supermercado e gastava $150 para fazer essa compra. Hoje eu vou e eu gasto 180, 190. Então é muito perceptível, está perceptível no dia a dia. E o salário não fez ainda a correção necessária em todas as faixas salariais. É lógico que algumas já fizeram, mas a imensa maioria, especialmente onde tem a maior população, que é para a classe média e baixa dos Estados Unidos, essa correção ainda não foi ampla. Então, isso, o americano, isso é o que guia ele. Desemprego, ele nem olha, ainda não é perceptível, especialmente nos grandes centros, emprego em abundância ainda. A gente vê constantemente americanos de diferentes cargos pedirem demissão porque eles não estão nem um pouco preocupados, porque eles sabem que eles arrumam outro trabalho em 1, 2 semanas, eles podem escolher. Eu estou falando desde pessoas que são ali o entregador de pizza, até o cara que tem MBA numa Ivy League e trabalha num banco e tem um salário de 350, 400 mil dólares. A gente vê isso acontecendo sem parar. Os bônus foram pagos agora no início do ano, os bônus 2023. Logo depois dos bônus, teve uma avalanche de pessoas pedindo demissão para fazer essa transferência de trabalho. É uma coisa super comum aqui. Eu sei que isso no Brasil é quase inexistente, né? Quando você consegue uma boa posição, você segura ela com toda a sua força, com toda a sua energia, mas aqui é a coisa mais comum, essa dança das cadeiras. Então, eu não vejo o americano ainda nem um pouco preocupado com essa história de desemprego. Ô Bruno, sempre que a gente está aqui à tarde, a gente lembra a maioria dos programas de fofoca à tarde. E eu queria só um segundinho, e aí, lógico, se você achar que não vale a pena, mas é do mundo dos negócios, né? Acho que a fofoca do dia nos Estados Unidos e no mundo também tem sido o debate entre o Elon Musk e o OpenAI, né? Talvez a queridinha aí do mundo da inteligência artificial, né? Parece que a OpenAI também está rebatendo, apresentando e-mails, né? Mas como é que o mercado aí norte-americano tem repercutido? No sentido assim, será que tem algum impacto para o mundo, né, de inteligência artificial ou para as ações das empresas do Elon Musk? Como é que o mercado está repercutindo? Lógico que me parece ainda ser muito no mundo da fofoca, mas pode repercutir sim também nas companhias, né? São 2 companhias e 2 executivos aí muito grandes do mundo da tecnologia, né? O Elon, o Musk, o lado positivo é que esse histórico dele de ser meio afetado faz com que o mercado e as pessoas ignorem um pouco o comportamento dele. Então, é lógico que ele tem a mídia, a imprensa cobre tudo que ele diz, tudo que ele posta, mas isso não tem um descolamento dos ativos do mercado, a não ser que ele fale coisas
totalmente conectadas aos ativos que ele controla. Então, se ele disser que vai fazer alguma coisa com a Tesla, com a SpaceX, alguma coisa direta, lógico que tem total impacto, afinal de contas, ele é o principal acionista. Agora, esses debates dele com outras frentes, onde ele traz as crenças, a maior parte das pessoas, embora alguns até achem ele genial, acham que, na mesma proporção, ele é um desequilibrado, um descompensado. Então, e acham que justamente é essa que é a genialidade dele, porque ele é um descompensado. Então, não vejo nenhuma relevância, e se for estender, quando se fala em Elon Musk aqui, a maior preocupação que vem sendo debatida, não na imprensa, mas nos bastidores, são os riscos associados a ele já constatados de uso de drogas, de dependência. Isso é uma preocupação dos acionistas do mercado em si, né, que compra os ativos das empresas dele, mas especialmente dos outros conselheiros que estão sentados nos boards de qual ele faz parte. Então, essas matérias, com muitas evidências, já foram publicadas nos grandes jornais, New York Times, Wall Street Journal, com várias pessoas testemunhando e depondo, não oficialmente, né, porque ainda não há um processo, mas dizendo assim, sim, o cara cheira tudo, usa tudo, fuma tudo, é loucaço. E aí o mercado vê isso como um risco muito grande que ele coloca, que ele traz para os negócios que, afinal de contas, ele representa. Então, se o que está em debate é quanto o cara cheira, quando ele sai falando e querendo debater de inteligência artificial, é quase como se as pessoas dissessem, deixa para lá, deixa esse cara falar sozinho aí. Só que a imprensa adora isso porque isso gera cliques, isso gera audiência e a imprensa precisa de audiência, né? Afinal de contas, ela vive disso. Obrigado, viu, mais uma vez por estar participando aqui com a gente. Até a próxima quarta-feira e a gente te vê de novo no domingo, 10 da noite, Manhattan Connection, aqui na programação da BMC. Eu que agradeço, um ótimo trabalho aí para vocês, até domingo às 10 da noite e até a próxima quarta aqui. Um abraço.